de vontade própria, eles se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aqui nessa parte do arrependimento eu coloco Lucas 3:8, porque lá a palavra do Senhor diz: deem frutos que mostrem arrependimento. E não fiquem dizendo, nós somos descendência de Abraão, porque Deus pode suscitar destas pedras descendência a Abraão. Então, olha o que ele diz. Né? João Batista ali pregando, ele fala, deem frutos que mostrem arrependimento. E aí, o versículo de número 7, ele diz, na verdade o 5, né, como eu falei, deliberadamente, ou seja, de vontade própria. Eles se esquecem que pela palavra de Deus, há muito tempo Deus criou o céu, criou a terra, formada da água e pela água, e que pela água o mundo daquele tempo foi submerso, né, como a gente sabe. E tem gente que até nem é cristão, mas já ouviu falar do dilúvio e sabe. E a palavra do Senhor diz aqui, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Veja, reservados para o fogo, para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Dia do juízo, tá aqui, ó. E a palavra do Senhor diz, como eu acabei de ler, né? Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para o Senhor, né? Ou seja, porque essa palavra ela está dizendo assim, o que isso significa? O que essa palavra ela nos ensina? Ela está dizendo que o tempo para Deus é de um jeito, que enquanto para mim e para você é de outro jeito. Lembra que o versículo 4 fala o que houve com a promessa da sua vinda? Porque está falando sobre um tempo que já passou, que eles falam o quê? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, ou seja, o tempo passou e nada mudou. É o que a palavra está aqui dizendo. Mas o que o versículo 8 fala? Não se esqueçam disto, amados. Ou seja, lembrem sempre que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Então tá lá, ó, um dia só, mas o tempo lá, ó. Tá lá o tempo, ó. Em um dia, para Deus, 1000 anos. E 1000 anos. Já imaginou você viver 1000 anos? A gente vive um dia. E num dia só é tanta coisa que acontece. Quanto mais em 1000 anos. Aí você imagina. E a palavra do Senhor está dizendo que o que ela está querendo dizer é que o tempo para Deus é diferente de como ele é para a gente. Entende? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Não, Deus não demora, não. Deus nunca demorou, Deus nunca se atrasou. Ao contrário, ele é paciente. Para muitas pessoas, tem sido demora, mas para Deus tem sido paciência. E por que Deus tem sido paciente? A palavra do Senhor diz aqui, paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em Mateus 4,17, Jesus começa a pregar e a palavra diz que Jesus fala, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. O arrependimento do grego é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de rota, mudança de comportamento, mudança de vida. E arrependimento é o arrependimento dos pecados. Como está aqui, ó, Lucas, eu vou até abrir para deixar também aqui guardado para vocês, registrada essa palavra aqui. Lucas capítulo 24, ali a partir do versículo 45.
Na verdade, eu vou ler do 44. E disse-lhes: Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Olha só, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações. A palavra do Senhor está dizendo: em nome de Jesus é pregado o arrependimento, ou seja, um chamado. O evangelho é de Jesus. E o que é o evangelho? Boas novas, boas notícias. De quê? Da salvação de Deus em Cristo Jesus. Da salvação de Deus pela sua graça em Cristo Jesus. É uma boa notícia do perdão de Deus, do amor de Deus em Cristo Jesus. Para o ser humano, é a boa notícia da libertação de Deus, é a boa notícia da cura de Deus, é a boa notícia da vontade de Deus para todo ser humano em Cristo Jesus, em Jesus. E ele diz, em meu nome, e que em seu nome seria pregado o arrependimento, ou seja, a palavra de chamar a pessoa a se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos, abandonar aquilo ali e se converter ao Senhor. E o Espírito Santo fazer uma mudança na vida dessa pessoa, e essa pessoa estando em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passam, e eis que Deus faz novas todas as coisas. E a palavra do Senhor diz aqui, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, continuando aqui, ele diz, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E está lá em Romanos, capítulo de número 4. Eu vou citar Romanos 2, a partir do versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Veja só. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então a paciência que muitos ali dizem por aí que é uma demora, né? Na verdade é uma paciência, porque Deus ele é bom. E a manifestação das riquezas da bondade, tolerância e paciência de Deus é para que eu e você reconheçamos que a vontade de Deus é que todo aquele que ainda não se arrependeu se arrependa. E aí o versículo 5 diz, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, ou seja, endurecido, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo juízo. Lembra do dia do juízo, como diz aqui no versículo 7? Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Então, tá aqui, outra palavra também, 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 9 em diante. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês: